Cássia. O Cássia. 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 Como é que eu consigo entrar aqui no Zoom? Já é 8 horas? Já. Como é que eu entro aqui no Zoom? Aqui. E agora? Foi? Foi. Já tá. Oi, gente. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Dona Isabel. A paz do Senhor. Dona Isabel Cristina, Dona Ana Flávia Alves. Tô vendo, vamos entrando aí. Que benção. Gente, ó, vamos começar nosso estudo hoje aqui. Aproveitei, abri no Instagram que eu já faço um estudo para todo mundo. Vocês estão bem? Bem. Deixa eu falar aqui no grupo que eu tô ao vivo aqui agora, que eu entrei. Paz do Senhor, boa tarde. Tudo bom, Ana? Você tá bem? Boa noite já, né? Sofia também entrou aí, a Sofia Rodrigues. Boa noite, porque esse horário aqui é louco, né? Porque pra mim, lá no Brasil, lá é 4 horas da tarde. Então, sol de 4 da tarde. Verdade. Tem que conversar com esse presidente aqui de Portugal pra gente mexer nesse horário aí, que não tá dando, não. Daqui uns dias ainda vai até umas 9h30. Rapaz. Ó. Vamos começar aqui o nosso estudo? Bora. O pessoal vai entrando aí ao decorrer, porque quarta-feira passada eu não consegui fazer pra vocês o estudo, que nós fizemos uma gravação na TV Record. Lá foi muito bom também, oportunidade pra gente. Eu vi. Ó, o João entra aí. Semana atrasada eu vi pelo Instagram. Eu não entrei aqui, mas eu vi no Instagram. A gente gravou um programa de TV lá. Tô, João! Tudo bem? O João me abandonou hoje. O João não quis malhar, vai à academia. Tá se afastando, Barão? Tudo sem mim hoje. Tu não conseguiu, né? Não é a mesma coisa que você. Eu estive na terra de vocês hoje, Famalicão. Famalicão é bom, né? Eu vou ir toda semana a trabalho. Em breve vai ter uma igreja aqui. Já estamos já agilizando Então, tudo. eu vou ter que congregar aí, porque o culto do Porto é só no domingo, né? Só do domingo, por enquanto só. Aí nós vamos fazer culto mais aqui em Famalicão. Eu vou pertinho também, né? Fala, gente do Instagram, estamos ao vivo aí também. Compartilha essa live aí, ó. São 4 horas da tarde aí no Brasil. Tô fazendo uma live surpresa, hein? Tá entrando em Regiane. Regiane tá de óculos escuro. Tá chique, Regiane? Quem te viu, ó. Cláudia chegou aí, Cláudia Neto. Deus abençoe. Olha, a Sofia apareceu. Catarina tá aí com a gente. Tudo bom, Catarina? Pastor, este domingo vai ser no Brasileirão ou em Famalicão? Não, todo domingo continua lá no Brasileirão, até a gente conseguir uma igreja lá para Porto. Famalicão vai ser uma igreja nova que nós vamos inaugurar. E aí nós vamos fazer outros cultos. Nós temos reunião. Ah, o Paulo aí, ó. Alô, Paulo. Vamos a precisar nem sequer se preocupar e avisar. Ó, o Paulo aí com a gente. Deixa eu tirar aqui o volume. Pastor, não, eu vou levar uma convidada. Vai levar uma convidada? Eu vou deixar uma cadeira lá guardada para ela, para ser bem-vinda. Gente, já vamos começar os estudos aqui, ó. Eu vou tirar o som aqui. Ativar o mudo? Mas é assim, não. Como é que eu consigo ativar só o mudo aqui que eu esqueci? Aqui. Não respondes. Dá o desprezo. Participante. Pronto. Gente, eu desativei o volume aí, o microfone de todo mundo. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta pra gente começar o estudo aí. Bem-vindo, tem muita gente entrando aí. Deus abençoe. Quarta-feira, ressaltando aqui, eu não consegui entrar porque nós gravamos aí pra Record. Deus está abrindo portas pra nossa igreja. Conseguimos mudar a igreja de lugar lá em Alverca. Pegamos em Cacém, que é o lugar que a gente estava orando. Estamos projetando fazer culto em Cascais. Vamos pegar a nossa igreja essa semana, se Deus quiser, aqui em Famalicão. Nossos cultos no Porto continuam até a gente conseguir também uma igreja lá, então a gente está fazendo no Brasileirão. Deus abençoe. Pessoal do Insta, hoje nós temos um estudo aqui para a membresia aqui, pessoal da nossa igreja que está aqui em Porto. E eu quero compartilhar com vocês que são minhas ovelhas virtuais também, para vocês aprenderem, tá bom?
Coisas grandes estão acontecendo. O pessoal de Brasil que está perguntando aí para mim quando eu vou, assim que meu documento sair, eu já vou descer fazendo uma vigília no Brasil para vocês, tá bom? Então compartilha essa live com mais de 10 pessoas. Deixa eu fixar aqui o da India ali que sempre está nos ajudando. Vamos lá? Temos uma célula já lá na Barra e no Recreio com o pastor Rafael Soares, juntamente com o João, que está arrebentando. Povão aí povão aí da Barra do Recreio tá aí conosco, firme, né? TG, Diogo, já tô aí, vem pra cá, irmão, que é top demais. Então em breve vou estar aí no Brasil junto com vocês, somando força. Tô com saudade também. Gente, ó, vamos lá. Que isso, Diegão? Diego rejeita de óculos escuros aqui, é o quê? Casal 20, meu irmão. Modelo aí. Diego, tô cantando aquela música, Meu Corpo Quer Você. Aí, ó, cadê a massagem? Nunca mais vem, mano. Felipe! Queria fazer um momento aqui com o Felipe, oração do desviado quando volta para Jesus. Ele tá afastado, que ele sumiu. Tá me ouvindo, Felipe? Repita aí comigo. Eu quero voltar para tua casa, Senhor. Vamos lá. Aí, ó, eu falei brincando com o Felipe aqui. A Sofia já levantou a mão e já profetizou logo, a Sofia. Recebe aí, Sofia. Gente, ó, vamos pro nosso estudo hoje. Eu comecei a preparar um estudo aqui para vocês. Eu quero falar sobre matemática que é muito atual. E eu queria abordar sobre essa temática, sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. E o que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre como permanecer, essa é a temática, como permanecer firme em um mundo de distração, ansiedade e frieza espiritual. Então você que está aí com papel e caneta, já vai preparando aí para assinar bastante coisa aí, para escrever. Então eu quero falar hoje sobre distração, ansiedade e frieza espiritual. 3 pontos que têm destruído a fé cristã dentro desse século, dentro desse momento. Vamos lá. Nós temos hoje discípulos fortes. Nós temos que levantar discípulos fortes em tempos fracos, tá? Em tempos fracos. Aí eu botei aqui, ó. Vivemos uma geração, aí eu destaquei alguns pontos. Acelerada. Eu tenho percebido que, irmão, a Bíblia vai dizer isso aqui, ó. Os dias se abreviarão. A Bíblia diz que os dias se abreviarão por causa dos escolhidos. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou percebendo demais isso aqui na Europa. O tempo aqui não passa, o tempo aqui voa. Não é não? O tempo aqui não passa, o tempo aqui voa. Você acorda, piscou, já está de noite, irmão. E tá de noite sem ficar escuro. Olha que loucura. Então, o tempo está acelerado, que a gente conseguia fazer bastante coisas em um dia, fazer render, parece que não está conseguindo render porque o tempo está corrido, né? Mas, na verdade, o tempo não acelerou. A nossa vida, ela está tão acelerada, são tantas coisas para a gente fazer. Você lembra no tempo da pandemia? Lá no Brasil deu lockdown. Não sei se aqui deu lockdown. Então, o dia rendia, você estava dentro de casa, você estava curtindo a sua família, você almoçava, você fazia as lives, então parece que o dia rendia. Nós estamos vendo um momento tão acelerado que parece que o dia, hoje 24 horas, está se tornando pouco. Então, nós vivemos numa geração que está acelerada, distraída. Eu quero falar sobre distração, porque o alvo do diabo é distrair. Eu falei isso até no último culto. Eu peguei meus filhos lá em Porto, né? Estudam lá em Porto. Estou tentando transferir aquele para Famalicão. E eu vindo, né, no GPS, que não sei andar aqui ainda sem GPS, eu vindo, por causa de uma rua que eu errei, eu estava 12 minutos perto da minha casa. 12. Por causa de uma rua foi para 26 minutos. E por causa de uma distração, que eu estava mexendo no telefone dirigindo. Aí o Espírito Santo falou comigo, você está vendo? Por causa de uma distração, você atrasou o percurso. É isso que o diabo quer fazer nessa geração. Ele não consegue impedir de você receber a bênção que Deus preparou. Porque o que Deus preparou, ela vai se cumprir, mas ele consegue atrasar. O diabo ele conseguiu destruir Canaã? Não. O diabo conseguiu destruir com a terra prometida? Não. E nem aniquilar a promessa. Mas o que era para demorar 40 dias de peregrinação, por causa da murmuração do povo, eles ficam dando volta no deserto e perdura por 40 anos, ao ponto que nem todos que saíram do Egito foram as pessoas que entraram em Canaã. Muitos morreram no deserto, tanto no deserto, quando Deus abre a terra e engole eles, como morreram também da idade. Por quê? Por causa da murmuração. Então aprenda uma coisa, o diabo ele não pode
impossibilitar o agir de Deus na tua vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Agora, ele pode sim atrasar. Então tem coisas que você pode estar vivendo, já era para estar vivendo em janeiro. E já estamos no meado do ano e você não vive. Por quê? Por causa de distrações. Você já reparou que por causa de uma distração a gente quebra todo o propósito da nossa vida? Você está jejuando. Se distrai no jejum, você quebra o jejum com uma paçoca. Você está orando, o telefone toca, você se distrai, na hora da oração você perde o feeling. Então tudo que você perde o seu foco e você se distrai, por isso que tem muita gente que troca o propósito por causa de distração. Até mesmo em relacionamento, tem gente que não consegue viver um relacionamento, casar, namorar ou construir uma família, porque toda vez que ele está pensando em casar e construir uma família, o diabo traz distrações. O que é distrações? Homens e mulheres que não vão para frente, não vão ter um relacionamento com você, mas vão te distrair. Ou seja, vai ser aquele momento de prazer, vai ser aquilo ali, mas não consegue, não vai ser contigo, não vai construir nada com você. Então, o diabo tenta te destruir de todas as formas, distrair de todas as formas, porque te distraindo, ele te destrói. Né? A palavra até se conecta, se te distraindo, ele te destrói. Então as pessoas hoje estão aceleradas, distraídas, emocionalmente cansada. Existem pessoas, irmão, que estão tão cansadas que o cansaço não é físico, mas é um cansaço espiritual. Quem me ouve, levanta a mãozinha para me ver. Quem tá me... As pessoas estão cansadas emocionalmente. Ou seja, não é um cansaço físico, mas é um cansaço emocional. E as pessoas, quando tem esse cansaço emocional, galera, quando as pessoas têm cansaço, ela pode dormir, que ela dorme cansada, ela dorme, ela acorda mais cansada do que foi dormir, como se não estivesse dormindo. Olha a Cláudia já cansada emocionalmente. Então, ó, a pessoa, ela vive cansada. E às vezes a pessoa, aí as pessoas que estão em volta falam assim, cara, como é que você está cansado se você não faz nada? Que tem gente que fica deitado o dia inteiro, vendo televisão o dia inteiro e fala, estou cansado. Então, estão cansados emocionalmente. Esse cansaço emocional, ele te impossibilita de você demonstrar todo o seu potencial. Então, existem pessoas que já vieram para Deus cansadas, não cansaram em Deus. Já vieram cansadas. Viviam longe da presença, viviam longe da igreja, viviam longe da palavra, viviam longe do posicionamento que Deus requer de você. E aí o que acontece? Você, sozinha, por conta própria, sem Deus, tentou resolver sua vida sentimental, a sua saúde, o seu financeiro, a sua empresa, não conseguiu resolver, anos se passaram, você se tornou cansada e você já veio cansada para Deus. E aí você quer culpar alguém, às vezes culpa a fé. Aí você fala, meu Deus, eu já estou um mês na igreja e a minha vida não se resolveu. Ou seja, 30 anos tu desgraçou a tua vida. E agora um mês de igreja tu quer um pó mágica, um passe, né, um pozinho de piripipim, um passe de mágica, e você quer que a sua vida se resolva. E não é assim. Porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja pensando que Deus é lâmpada, gênio da lâmpada mágica. Esfregou e ele vai realizar o meu desejo. Não é, é um processo. Então, o Espírito Santo não vai tirar de você as suas responsabilidades. Então não é a empresa, agora eu estou em Deus e a minha empresa vai prosperar sozinho. Não, agora que eu estou em Deus, eu tenho um coração quebrantado, eu tenho um coração ensinável e eu tenho a humildade para me aprender novas direções com pessoas que já passaram por aquilo que eu estou passando, porque, gente, o caminho de Deus é um só. A Bíblia diz que existe um só caminho. Então só existe um caminho, então existe 3 etapas. Guarda isso aí que você nunca mais vai esquecer. Existem 3 etapas. Quais são? Se é um só caminho, ou eu estou passando, ou eu vou passar, ou eu já passei. Pegou as 3 etapas? É um caminho só. Não tem atalho, não tem atalho, não tem outras vielas, é um só caminho. Então são 3 etapas. Ou eu vou passar, ou eu estou passando, ou eu já passei pelo processo. Então quando eu conheço alguém que já passou, uma mãe que perdeu um filho, ela pode ser consolada por uma mulher que já perdeu um filho e superou. Então ela vira uma referência para aquela que está passando por um processo do que aquela que já passou. Se a pessoa agora é um novo empresário, pessoas que ganham dinheiro muito rápido têm por tendência a torrar o dinheiro muito rápido. Então um novo empresário, um novo influencer, uma nova pessoa que está vindo para esse cenário tem que andar com pessoas que já enfrentaram, já passaram por isso. Por quê?
Quando eu ando com alguém que já passou, eu evito tropeçar nos mesmos erros, cair nos mesmos buracos. Por quê? Porque a pessoa já passou pela mesma rua. Então ela já vai me falar, ó, irmão, cuidado com o terceiro poste, tem um quebra-mola, que se você não parar, vai quebrar o carro, tem um buraco ali na frente. Então eu consigo o quê? Ganhar tempo, em vez de eu passar pelo processo dolorido e sofrer todas as dores de que alguém pode me antecipar. É isso que você quer nos teus filhos, não é? Você olha para os teus filhos e você fala, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. O que você está dizendo? Eu sofri o processo para eles viverem o meu resultado. Quando a gente ama, a gente não quer ver as pessoas sofrendo o que a gente sofreu. Porque a gente pode antecipar, a gente pode ensinar essa pessoa a viver. Só que a gente gosta de andar com pessoas que se aproximam da gente, que são nossos colegas. Só que às vezes eles não vão ter direcionamento para nós. Quando você... Aprenda uma coisa. As pessoas falam, os opostos se atraem. Mas a verdade é que para relacionamento de amizade, a gente gosta de pessoas que se parecem com a gente. É verdade ou não é? Porque a gente não gosta de ser confrontado. Então tem um grande problema. Quem está passando por aquilo que você está passando, só vai potencializar a tua dor. Exemplo, tu está passando problema no casamento. Tu liga para um amigo que está passando problema no casamento, vai ficar os dois dizendo, irmão, eu estou na mesma prova. Que luta que eu tô. Irmão, se tu separar, eu me separo também. Olha, eu vou contar um negócio para você. Ele vai potencializar. Irmão, vou falar uma coisa, eu tô quase fechando a empresa, cara, porque o dinheiro não entra, eu não sei o que eu faço mais, aí o outro, pô, se tu fechar, eu fecho junto, dá a mão pra mim e sai pulando, que eu tô na mesma prova. Então, andar com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você, só vai potencializar o teu sofrimento, só vai potencializar a sua dor. Agora, quando você consegue encontrar alguém que já tem um resultado, você consegue pegar direcionamentos, dica de coisas que você não estava enxergando. Tem coisas que são simples para a pessoa que já venceu, que para você tá escondido ainda essa informação. Então o óbvio precisa ser dito. Então quando você anda com uma pessoa, essa pessoa consegue te orientar. Você consegue antecipar. Tá fazendo sentido para vocês? Por isso que você vai ser a média das 5 pessoas que te envolvem. Isso aqui é psicologia. As 5 pessoas. Você precisa melhorar o seu relacionamento com pessoas. Então, ande com pessoas que são referência para você no teu resultado. Um dia Deus falou comigo, isso mudou a minha vida. Ó, vou te contar uma experiência minha com o Espírito Santo. Um dia o Espírito Santo falou comigo assim, ó, aquilo que você almeja, alguém já tem e desfruta. O Espírito Santo falou isso comigo. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, alguém já tem e desfruta. O que você precisa é só conhecer esse alguém. Então aquilo que você deseja, alguém já tem e já está desfrutando. É só você conhecer esse alguém. E esse alguém vai conseguir te ensinar e te instruir. Palavra de pessoas que vivem uma vida atrofiada. Tá? Ó, palavra de pessoas que vivem uma vida paralisada, estagnada, que não conseguem dar um passo. São essa aqui, ó. Eu me viro sozinho. Eu sempre fiz tudo sozinho. Eu dou conta. Que eu não preciso de ninguém não, só depende de Deus. Eu só preciso de Deus, não preciso de ninguém não. São pessoas que não conseguem vencer da vida. São pessoas que não conseguem desfrutar do melhor da vida. Por quê? Porque a tua vida, ela está limitada no teu conhecimento. Chega um momento que tu vai bater o teto do teu conhecimento. O que é bater no teto? É paralisar. Até aqui você chegou, mas daqui para frente você não passa. Tá entendendo? É o teu teto, é o teu limite. Até aqui você chegou com o teu conhecimento, com aquilo que você aprendeu na vida, com o teu sofrimento, com as tuas cabeçadas, até aqui. Mas para você passar daqui para aqui, você vai ter que conhecer pessoas que já vivem um resultado e se tornam a tua referência. E nem todo mundo vai ser tua referência no todo. Tem gente que vai ser referência espiritual, tem gente que vai ser referência no relacionamento, tem gente que vai ser referência no financeiro, tem gente que vai ser referência na saúde. É aquela pessoa que você conhece que sempre está se cuidando, fazendo academia, ginástica. Essa vira a referência da saúde. O outro vai ser referência espiritual. Porque nem todo mundo consegue ser referência em tudo. Eu conheço pastores que são referência espiritual. Olha, que expulsa demônio, que são homens de Deus, mas que não é referência na saúde. Estão obesos, em cima do altar, doentes, cheio de problema, porque não faz um exercício físico, porque não cuida da sua própria saúde. É homem de Deus. Mas daqui, ó, tá desse tamanho. Ele senta em 2 cadeiras, porque uma cadeira já não comporta ele no altar. E ele acha o quê? E aí brinca com isso, não, irmão, que o vaso é gordinho para caber mais azeite. Não, tá perdendo saúde, tá perdendo vida. Tem uma irmã que mandou uma mensagem para mim no Instagram, que uma pessoa que não se cuida, a pessoa tá obesa, e obesidade vira doença se não ser tratada. E ela botou, pastor, ora por mim, porque o diabo tá furioso na minha vida. Eu falei, por quê, irmã? Eu subo a escada da sala pro quarto, pastor, chego lá sem inspiração, com falta de ar. Eu falei, não é o diabo não, irmã.
Não é demônio, não. É exercício físico, condicionamento. Então, a pessoa é referência no espiritual e não é referência na saúde. Tem gente, irmão, que é espiritual demais, sobe do monte, olha, busca Deus, parece cabrito, só vive no monte, ora, jejua, busca Deus. Você olha pra sandália dele, tá com uma sandália havaiana abóbora, outra azul, e vive pedindo esmola pra todo mundo. Gente, você pode me ajudar aqui, que faltou o leite das crianças em casa, não sei o quê. Ele é homem de Deus, mas vive na miséria, na escassez. Então, aprenda uma coisa, nem todo mundo é referência pra mim em tudo. Então, eu preciso pegar pessoas e fazer uma junção. Quando você estudava na escola, você tinha professor de matemática, você tinha professora de português, porque às vezes o professor de matemática não é bom em português. E às vezes o de português não é tão excelente em matemática. Mas o que você fazia? Você era um aluno com diversos professores. E você colecionava a matéria de cada professor e isso aplicava para você. Então você precisa entender que você precisa caminhar com referências. Escreva isso aí, ó. Escreva isso, diga, esse ano eu preciso ser bem relacionado. Luana, chega aqui, por favor. Escreva aí, eu preciso ser bem relacionado. Tô aqui no quarto teu. Faz dois favor pro pai. Primeiro, olha teu irmão, tá? Porque eu tô fazendo live. Segundo, pega água pro pai lá, uma garrafinha. Acho que tem no meu quarto ou tem lá na cozinha. Vê lá uma garrafa d'água pra mim. É uma garrafa pra mim. Obrigado, te amo. Ah, filha, tem aqui. Tem aqui, eu achei. Tem aqui, o tio Henrique trouxe, eu não vi. Tá aqui do meu lado. Só olha o Carol lá. Então, escuta isso, ó. Esse ano eu preciso ser bem relacionado. Escreva isso. Isso é tão bíblico que, ó, uma das coisas que eu quero falar também hoje sobre depressão e ansiedade, um dos sintomas da depressão, porque depressão e ansiedade são totalmente diferentes uma coisa da outra. Depressão é frustração, traumas do passado e ansiedade é excesso de futuro. Né? Você tem que entender que a ansiedade ela não resolve o meu problema de amanhã, mas tira a minha paz de hoje. Então, pega a visão. Pega a visão. Então, eu preciso entender que um dos sintomas da depressão é as pessoas perdem o apetite, param de comer, fica isolada, não quer ver ninguém, não quer ouvir ninguém, tá sem paciência, a pessoa te liga, você não atende, as pessoas tocam a campainha, tu se esconde, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, datas comemorativas você não consegue curtir, o Natal é bom pra todo mundo, mas você não gosta de participar com todo mundo, o aniversário é teu, mas vamos fazer uma festa, você não gosta de comemoração, então você é uma pessoa que a todo momento gosta de ser o inverso, e aí você vive triste, vive deprimido, vive chateado, nada te contenta, nada te motiva, nada te satisfaz. Então, pessoal, e aí as pessoas ficam mal relacionadas. Aprenda uma coisa, existem milagres que vêm de relacionamento. Isso é na Bíblia. Você quer ver um exemplo? Quem lembrou de José quando o faraó teve um sonho? Ele revelou para o padeiro e para o copeiro. Um morreu e o outro vivenciou o sonho de José. Os dois viveram a revelação do sonho de José. Presta atenção. Através desse relacionamento na prisão, lembra-se dele e ele vai assumir o posto. Relacionamento. A viúva, quando não tem nada para comer em casa e os credores vêm levar os filhos como escravo, ela vai até Eliseu, que ela fala, não tenho nada, senão uma botija de azeite. O que Eliseu vai dizer? Pega vaso emprestado com seus vizinhos. Enquanto houve vaso vazio, houve azeite para encher. Aonde o azeite acabou? Quando acabou vasos. Se ela tivesse mais... Olha que interessante. Se ela tivesse menos relacionamento, seriam menos vasos. Se ela tivesse mais relacionamento, teria mais vasos. Ou seja, o milagre dela foi condicionado ao nível de relacionamento que ela tem. Tá fazendo sentido para você? Então esse negócio de que você precisa ser relacionado. O problema é que todo relacionamento que você tem, por você ser intenso demais e você não tem equilíbrio, você quer pensar que todos os seus relacionamentos vão ser os seus coleguinhas. Aí você se relaciona com uma pessoa hoje, já volta pra tua casa, já volta pra dormir, conta as tuas fraquezas, abre a tua vida, que tua vida é um livro aberto, conta os problemas, daqui a pouco tá se afastando da pessoa. Cada pessoa existe um nível. Eu preciso entender que eu vou me relacionar com alguém, mas eu preciso ter uma postura e uma conduta, porque nem todo mundo pode estar dentro da nossa intimidade, porque não estão prontos para ver. Então, primeiro ponto, relacionamento. Eu quero botar esse momento, ó, escutar um estudo aqui hoje. Escutar, entrar aqui e sair aqui, a Bíblia diz, não joga pérola aos porcos. Por quê? Porque você está dando de valor aquilo que para quem não vai valorizar. Se você viver de um jeito que é do meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim, então vai, Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É assim. São pessoas que não estão prontas para mudança, não estão prontas para o crescimento.
Você vai ter que entender uma coisa, Naamã. Isso aqui é para Naamã. Naamã não queria descer no Jordão. Ele estava doente. E ele queria escolher onde ele ia mergulhar. Ele queria mergulhar em Abana e Farpá. Porque as águas eram cristalinas, eram mais límpidas, né? Mais nítida, mais clara. E o Jordão era turvo. Só que a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu vai dizer, se quiser descer, se quiser mergulhar, se quiser ser curado, ele mandou o moço falar, vai ter que ser no Jordão, não é onde você quer. Porque às vezes o milagre que você quer está onde você não quer. Vou falar de novo. Às vezes o milagre que você quer está no cenário que você não quer. Está com a pessoa que você não quer relacionar. Está com aquelas pessoas que os assuntos e os papos não são tão interessantes para você, que você acha chato. Às vezes está no lugar que você falou que não queria pisar nunca mais. Às vezes o milagre que você quer vai requerer de você a fazer o que você não quer. Então tem que ter postura. Ó, uma coisa, eu tive muita dificuldade disso. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu vim de muito baixo. Eu era muito pobrezinho. Então pensa, como é que eu almoçava dentro de casa? Eu pegava prato de plástico, ficava em pé, comia em pé, vendo televisão, não sei o quê. E aí, uma vez eu fui numa casa de uma mulher, lá na Barra da Tijuca. Isso na época eu morava em Caxias, na Barra da Tijuca, e me levaram num apartamento de uma mulher riquíssima, lá. Quando chegou lá, a mulher colocou 2 pratos, um em cima do outro, 3 talheres de um lado, 2 taças, botou isso aqui, botou aquilo. Eu falei, meu irmão, qual é o manual para comer aqui? Que eu não sei nem por onde começar. Eu não sabia nem por onde começar. E o pior de tudo, que eu estava de jejum, porque eu fui orar a casa da mulher e tinha ido com um pastor amigo meu. A mulher colocou comida lá, em cima da mesa, e continuaram conversando. Eu, com uma fome que só, não conseguia comer, porque eu estava esperando alguém comer para me copiar. Qual é o prato que ia pegar, qual é o talher que ia pegar. E eu passando uma luta que só, aí, que eu com fome. E conversava. E aí o pastor que estava comigo percebeu que eu não estava comendo porque eu não sabia comer. E ele falou assim, Léo, deixa eu te ensinar uma coisa. Pegou o prato, pegou o talher, fez aquilo tudo e falou para mim, Léo, você acredita que um dia você vai morar na Barra da Tijuca? E até antes de vir para a Europa, eu morava na Barra da Tijuca. Tenho minha casa na Barra da Tijuca. Mas, por causa de uma profecia. Ele falou assim, ó, você acredita que um dia Deus vai te trazer para a Barra da Tijuca, que é o melhor lugar do Rio de Janeiro para morar? Eu falei, creio, pastor, meu sonho. Acredita mesmo? Então você tem que ter postura e posicionamento. Postura e posicionamento. Para você ter. Deus não vai te dar para você aprender. Deus não vai te dar riqueza para você aprender a se comportar. Primeiro você se comporta, depois Deus te dá. E Deus não deu reino para Davi aprender a ser rei. Deus colocou Davi do lado de um rei para ele aprender postura e posicionamento de rei antes de dar a coroa. Aquilo entrou na minha cabeça tão grande que eu entrava na internet para procurar como é que rico come. Para que serve aqueles talheres, 2 pratos, que não sei o que, Eu tive que aprender morando ainda em Caxias. Porque eu entendi que Deus ia me colocar lá e só não estava me colocando porque eu não tinha preparo. E hoje eu sinto com pessoas de altos níveis. Ou seja, só que eu vou falar uma coisa para você, eu sou simples, eu sou humilde. Se você me perguntar como eu gosto de comer igual eu comia. Só que aonde Deus está me colocando, está requerendo de mim novos posicionamentos. E aí eu vou ter que decidir se eu vou querer acessar novos níveis ou se eu vou viver a mediocridade. Porque quem é medíocre anda com medíocre. E quem é excelente não gosta de andar com medíocre. Quando você for excelente, quem é medíocre se afasta. E você aproxima excelente. Mas quando você for medíocre, você afasta os excelentes da tua vida e atrás dos medíocres. Então você precisa ter essa mentalidade de atração. Então, relacionamento. Então vamos lá. Acelerada, distraída, emocionalmente cansada é a geração que nós estamos vivendo hoje. Espiritualmente raso. Gente, nós estamos vivendo uma fase que eu nunca vi os crentes com uma espiritualidade tão rasa como está tendo. Gente, crente que tem medo de... tem crente que não gosta de culto de libertação porque tem medo de ver demônio manifestado. Crente com medo de demônio. É o cachorro com medo do gato, o gato correndo do rato. É os valores se inverteram. Olha que interessante. Pessoas, crentes que têm medo de libertação. Crente que tem medo de trabalhar com libertação e ver demônio manifestado. Se foi para isso que o Filho se manifestou, para destruir toda a obra do diabo. Nunca houve tão raso. Crentes que estão 30 anos dentro de uma igreja e que não são batizados com o Espírito Santo. Crentes que não oram em línguas. Crente que não sabe fazer jejum. Estão fazendo jejum de refrigerante, de chocolate. Então nunca houve um período que as pessoas estão tão raso espiritualmente. Tão raso. Ao ponto de ficarmos felizes
com aquilo que estamos vivendo, porque são os próprios crentes que veem os nossos vídeos culto que nós postamos ao vivo lá no New Brasileirão. Quando você posta, fica inacreditável para as pessoas que estão longe. Ou em outros cultos que eu vou fazer, pessoa vomitando sangue. No culto. Quem já viu vomitar sangue em culto de libertação? Aí, ó, irmão levantada. Aí tu posta na internet, vem os pastores rasos espiritualmente, quem dizendo, é ketchup. A pessoa vira, o olho fica branco na nossa frente lá, é lente de contato. Revela no profundo. Você viu no último culto que Deus falou que a mulher que tinha sido abusada sexualmente e a mãe descobriu há pouco tempo, e eu botei a mãe na mesa de frente para ela? Olha que interessante. A mãe descobriu há pouco tempo. Eu que nunca vi a mulher veio de Madrid e a outra veio do Brasil. Eu que nunca vi na minha vida. Tá aí ela aí? É você? E você tá aí, ó, com a gente aí, ó. Olha aí, ó. Aí, eu tô falando de você agora, eu não tinha te visto. Tua revelação impactou tua mãe. Olha só, tua mãe. Tu tá aí, eu não tinha visto. Tua mãe, você veio de Madrid, tua mãe do Brasil. E aí, o que quer dizer? O que ela descobriu há pouco tempo, Deus usou um profeta doido lá do Rio de Janeiro, colocou na mesa vocês duas e falou um detalhe da tua alma para curar, liberar a tua vida. Sim. Então, Na verdade, minha mãe ficou maravilhada com tudo que aconteceu, porque o Senhor também revelou coisas do passado dela, referente à minha avó e meu avô, que eu nem sabia também. olha aqui como é que a revelação faz. Eu revelei o que ela não sabia de você e revelei o que ela sabia e você não sabia. Ou seja, o que a filha não sabia da mãe, o que a mãe não sabia da filha foi revelado por um profeta doido. A obra de macumbaria que o Senhor revelou foi feita para minha avó. Caramba. Com os ossos de animais. Foi encontrado no travesseiro da minha avó. Essa obra de macumbaria. E a questão da bebida era do meu avô. Quem lembra que eu falei da bebida e falei dos ossos de animais? Eu falei na revelação, então isso é muito forte. Você vê, pra gente voltar aqui aos estudos. Então você vê a profundidade do espiritual. E tem gente que ainda não acredita. E tem gente que ainda não acredita. Então, e quem é que não acredita? É o macumbeiro? É o ateu? É o espírita? Não, é os crentes. Pastor, crente, irmãos, isso nos anima mais ainda em Deus. Porque enquanto nós temos uma sede insaciável de Deus e uma fome que cada vez aumenta, porque eu busco a Deus no meu quarto, dizendo, Deus, eu quero mais. Eu quero um nível mais profundo. Enquanto eu peço o mais profundo, porque aonde eu estou já não me satisfaz, porque eu quero ir além, no profundo desse Deus, o meu raso, que é o meu ver raso, para os outros é um nível profundo que mata afogado, porque tem gente que não acredita na realidade que vivemos, porque é tão forte que para eles chega a ser difícil de acreditar. Esse é o Evangelho e esse é o poder de Deus. Então, nós estamos vivendo numa geração acelerada, distraída, emocionalmente cansada, espiritualmente rasa, cheia de informações e vazio da presença de Deus. O que é cheio de informação? É cada dia mais as pessoas estudam e acham que saber a letra, né, vai dar para eles mais poder de Deus, na verdade estão vazios. Então você vê vários teólogos, várias pessoas aí que ficam gastando tempo em debate de podcast, para ficar guerreando numa causa que não tem vencedor. Aí fica arminiano lutando contra calvinista. Aí fica a pessoa acreditando. Eu acredito em corpo e alma. Não, eu sou tricotômico. Eu acredito em tricotomia, corpo, alma e espírito. Não, eu acredito que Jesus vai voltar antes. Eu sou pré-tribulacionista. Não, eu sou meso. Não, eu sou pós. Né? Então as pessoas ficam dentro dessa briga para ver se Jesus vai voltar antes, no meio. Meu irmão, que vai voltar antes, no meio, depois não interessa, que ele vai voltar, vai. Então as pessoas ficam dentro são pessoas vazias e que se acham que são cheias. Por quê? Porque eles vêm pregar e falam, queremos falar no livro de Bereshit, o livro de Gênesis, segundo traz um intelecto, uma mensagem tão elaborada, só que essa pessoa não sabe fazer o simples. Eu conheci pastores que eram analfabetos, chamava Jesus de Genésio, mas tinha tanta autoridade de Deus que levantava a mão, os demônios caíam. Só levantava a mão, os demônios caíam. Eu conheci pastores que não tinham completado a 4ª série, mas que quando Deus usava em profecia, fazia os ricos com a mercê de lá do lado de fora cair de joelho reconhecendo que era Deus. Eu cresci vendo pastores que não tinham nem todos os dentes na boca, mas colocaram a mão no canceroso e o canceroso era curado. Esse é o evangelho de poder de Deus, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não é pecado você aprender, não é pecado você ser conhecedor da palavra. A Bíblia diz crescer no conhecimento e na graça. É para crescer nos dois. Porque quando você cresce
no conhecimento da graça, você vive a profundidade de Deus. Eu termino dizendo que existe sabedoria de Deus, mas a Bíblia fala sobre sabedoria demoníaca, diabólica. Então nem todo mundo... Bobo é você de achar que o diabo é burro. Então tem muita gente, tem muitos ministros que se fazem ministro de Deus, sendo ministro do diabo, com uma oratória impecável, com um ensinamento que parece ser novo para a sua mentalidade, mas são vazios de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Continuando. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, vai aparecer assim, ó. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo começa a descrever uma geração egoísta. Depois você lê em casa o capítulo inteiro. Então Paulo vai começar a descrever uma geração egoísta, amante de si mesmo. Nós estamos vendo uma geração de pessoas egoístas. Quero saber o que está acontecendo com o meu vizinho, não. Quero saber os problemas que estão... Só os meus problemas que me importam. Só o que eu passo me importa. E eu acabo não pensando no próximo. Sou egoísta. Só quero falar de mim, né? Ah, pastor não veio me visitar. Eu não fui para a igreja e os irmãos não vieram me visitar. E você visita quem? Ah, não me deram carona. E você dá carona para quem? Às vezes você cobra da vida ou cobra de Deus aquilo que você nunca aprontou. Tem gente que está com saldo devedor e está cobrando. Está fazendo isso com Deus. Já viu? Tem gente que deve a gente, está devendo dinheiro, a gente liga para pedir e a pessoa parece que a gente está devendo ele. De novo, você está me ligando aqui para cobrar? Falei, caramba, o cara está me devendo e está me cobrando. Aí é loucura. Tem gente que é assim com Deus. A gente está no saldo devedor com Deus. A gente está no saldo devedor com Deus, liga para fazer cobrança. E a gente quer cobrar o que a gente nunca plantou. Está com saldo negativo. Então, às vezes, você quer a atenção que você não recebe, a ajuda que você não oferece. Então, você tem que entender que você tem que plantar. Planta. Planta amor e você vai colher amor. Planta ajuda e você vai colher ajuda. Planta. Para de pensar um pouco em você e você vai entender que a felicidade está em servir. Você sabia que quando você serve, você é servido? Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Você pode ter dinheiro e comprar um tênis. Um tênis que você quiser, uma sandália que você quiser. Mas se você ganhar esse presente de alguém que você ama, não se torna muito mais emocional? Não se torna muito mais valioso para você? Porque é fácil vender aquilo que eu comprei, mas é difícil eu vender aquilo que eu ganhei. Porque aquele valor é um valor emocional. Faz sentido para você? De novo, se você comprou essa camisa e o teu amigo gostou, você vende ela. Mas se a tua mãe te deu de presente, quanto ela vale? Você vende essa camisa que a tua mãe te deu? Porque tem um valor emocional, sim ou não? Então você vai aprender que tem muito mais felicidade na vida no servir. Porque quando você abençoa, você também é abençoado. Quando você dá, então, seja uma pessoa que as pessoas sintam falta. Ó, eu recebi mensagem hoje, várias pessoas me ligaram dizendo: nós estamos com saudade do culto do Senhor do Brasil. Eu falo para todo mundo, já tô indo. Mas o culto não é a mesma coisa, eu tô com saudade, que o Senhor faz falta, quando é que o Senhor vem? Então, aprenda isso, ó. Faça o bem, faça a tua vida ser útil para outras pessoas e você vai ver que aquilo... O que as pessoas fazem? Ó, de novo, elas buscam, Diego, o inverso. E o que é inversão? Eles são assim, ó. Quando eu melhorar, aí eu vou ajudar. Não, pastor, ó. Primeiro tem que resolver minha vida, para depois resolver a vida dos outros. É o contrário, resolva a vida dos outros que Deus resolve a tua. Você acredita nisso? Você já reparou que quando você está passando problema no casamento, Deus traz pessoas com problema no casamento para você salvar o casamento dos outros, tu fala, e o meu? Às vezes está passando problema financeiro, Deus te usa, tu abençoa a vida da pessoa que está passando por miséria, Deus prospera ela, e você fala, meu irmão, parece que Deus traz pessoas para me ajudar no momento que eu estou precisando de ajuda. Já reparou? Porque quando você faz a obra dele, ele cuida de você. Se fosse olhar pelo ponto de vista dessa geração, então José não podia revelar para ninguém. Como é que eu vou revelar que os outros vão sair da cadeia se eu estou preso também? Deus me tira daqui primeiro, depois eu revelo. Não, meu irmão. O que eu estou passando vai ser moldado quando eu entender que mesmo dentro da cadeia, José, eu tenho graça de Deus para me revelar para o padeiro e para o copeiro.
Porque quando eu transformo a vida de pessoas, Deus transforma a minha vida. O teu milagre, às vezes, está escondido na vida de pessoas. O próprio Jesus usufruiu de bênçãos que vêm da vida das pessoas. Você quer ver? O jumentinho que ele entrou na entrada triunfal. O jumentinho era um meio de transporte da época, não existia carro. Para entrar na entrada triunfal de Jerusalém. Deixa eu te perguntar, o jumentinho era dele? Não, era emprestado. O barco que ele usou para pregação era dele? Não, era emprestado de Pedro. O túmulo que ele ficou durante 3 dias era dele? Era emprestado de José de Arimateia. Então, se Jesus recebeu a todo momento empréstimos, presentes, bênçãos e soube usufruir, por que nós não vamos usufruir? Por que nós não vamos desfrutar? Então, seja uma pessoa abençoada, para que as pessoas parem de entender, para de pensar de uma forma errada, que as pessoas tenham pena de você. Tem gente que gosta de se sentir que alguém tem pena, dó. Pior sentimento que alguém pode ter de você é pena. Você não tem que, as pessoas não têm que olhar para você e ver você como pena, mas como uma pessoa de referência. Amém, irmãos? As pessoas não têm que olhar para você. Tem gente que gosta de se vitimizar, cria grupo no WhatsApp, grupo das irmãs sofridas. Gente, hoje meu marido me bateu, se sentindo triste. Aí posta no Instagram lá, chorando. Gosta de ser a vítima, a coitadinha, tadinha dela, olha, chorando, olha, sofrendo, olha a lágrima. Aí gosta. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Diga ao fraco que eu sou forte. Se mostrares frouxo na hora da tua angústia, a tua força será pequena. Se é cabeça, não é cauda, vai ter para dar e não pedir emprestado. Então, não queira ser ajudado por esmola, mas por colheita. Tem 2 formas. A pessoa está te dando comida porque sentiu pena de você, porque viu você com fome numa situação precária. Não, a pessoa está te dando comida porque ela está plantando na tua vida, porque ela entende que você é uma terra fértil e que você é uma bênção na vida dela. Você está entendendo? Tem gente que ganha comida porque é digno de pena, tadinha, coitada, olha o problema da situação dela. E tem gente que a gente paga almoço porque é honra pra gente. Não, quantas das vezes a gente tá com pessoas que são ricas, que estão lá comigo, lá no Rio de Janeiro, que eu vou e pago a conta todinha, porque é uma honra eu estar com eles. Eles precisam do meu dinheiro? Não precisam. Eles precisam que eu pague conta para eles? Não precisam. Mas eu estou fazendo porque eu estou honrando eles. Ou seja, quando você se torna uma pessoa honrada, as bênçãos de Deus que chegam para a tua vida. Eu vou te contar um negócio. Eu passava uma prova tão grande que se eu olhasse para o meu passado, eu ia falar, coitadinho, tadinho de mim. Eu só tinha 2 camisas para pregar, a preta e a branca ficou preta, a preta ficou branca. Eu não tinha dinheiro para andar de ônibus. Eu passava uma luta, minha família não me dava uma cesta básica. Eu vivia de cesta básica de estranhos. Sabe qual presente eu ganhava? 0. Nenhum. Eu não tinha roupa. Ninguém me dava uma camisa. Quando me dava era furada, rasgada, o defunto era maior. Aí Deus te prospera. E aí quando você prospera, tu pode comprar a camisa que você quer, a roupa que você quer. E sabe quantas eu compro? Não preciso. Eu ganho tudo. Tem roupa que eu tenho na etiqueta. Tá vindo lá de container do Rio de Janeiro. Porque no momento que eu precisava ganhar, eu não ganhava. E no momento que eu não precisava ganhar, é o que eu mais ganho. Faz sentido para você? Isso é bíblico. Que aquele que tem será mais dado. E aquele que não tem, até o que não tem, será lhe tirado e será arrancado. Então aprenda uma coisa. Quero desfrutar. Libera uma palavra profética audível aí, porque você vai ativar algo no espiritual na tua vida aí agora. Diga assim, ó. Eu quero ser abençoado pelo nível de honra. Pelo nível de honra. Eu quero ser abençoado pelo nível de honra. Não por pena. As pessoas não têm que olhar para você e ter pena. Eu profetizo que cada um de vocês, a partir de hoje, serão referência. Deus vai abrir portas. Deus vai te prosperar. Deus vai te fazer a cabeça e não cauda. As pessoas não vão olhar mais para você de cima para baixo e vai colocar você no posicionamento de coitadinha. As pessoas não vão ter pena como a problemática, a endividada, a doente, a sofrida. Não, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as pessoas vão te presentear, vão te abençoar, porque vão entender que você é tão próspero que honrar você
é honrar elas, elas vão colher, porque vocês são uma bênção, porque vocês são terra fértil, porque você abençoa a vida de pessoas, porque através de você se torna bênção. Amém. Calma aí, deixa eu abençoar a vida dela, por quê? Porque ela ora por mim. Não, deixa eu abençoar a vida dela, por quê? Porque ela me ouve quando eu ligo. Guarda isso, quem não entende lei de honra não mantém ninguém por perto. De novo, quem não entende de honra não mantém ninguém por perto. Aprenda a honrar. Hoje as pessoas falam que honrar é puxar saco. Você é muito puxa-saco de fulano. Aprenda uma coisa. Quem não sabe entender, quem não entende de honra, coloca o nome de puxa-saco. Aprenda a honrar. Tem a lei de honra. Quem não tem a lei de honra não consegue manter ninguém por perto. Valorize pessoas que são bênçãos na tua vida. Que oram por você, que te ajudam no momento que você precisa, que tá para te ouvir, que tá para te abençoar. Então tem que ser honrado, valorização. Aprenda uma coisa. Elogio de adulto não é obrigado. Elogio de adulto é honra. A missionária que me deu o Danoninho quando eu passava dificuldade e eu não tinha o que comer, eu pergunto a ela quantas vezes eu já honrei ela. Quantas vezes eu já honrei ela? A igreja dela é um ministério que não é IPTM. Eu dei a laje todinha da igreja. Eu abençoei com várias coisas lá. Numa época eu paguei o carro lá, a prestação dos carros dela. Era um Danoninho. Era um Danoninho. Mas eu entendi que ela me abençoou quando eu precisava. Quantas das vezes alguém, quando você está chorando, é a pessoa que vai no monte orar por você? Quantas das vezes você está precisando, alguém te atende? Quantas vezes você está precisando, alguém guerreia contra demônios de guerras que não são delas? Quantas vezes você está precisando, alguém te empresta um dinheiro? Quantas vezes você está precisando, alguém te empresta um nome? Quantas vezes você está precisando, alguém é solícito para o problema que você está vivendo? Essas pessoas merecem de nós honra. Não, muito obrigado, eu sou grato. Gratidão não se fala. Gratidão se externa. Você entendeu? Então, aprenda uma coisa. Quer ter nível de relacionamentos importante? Aprenda sobre nível de honra. Aprenda a honrar. Porque quando você... Aprenda uma coisa. Eu não fico em um lugar que eu sou tolerado. Eu fico num lugar que eu sou celebrado. Pegou? Então vamos lá. Então, Paulo vai dizer no livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, que essa geração está egoísta, amante de si mesmo, ingrata, e gratidão revela caráter. Ó, existe tanta gente ingrata que tu vai ajudar e depois vai ver assim, ó. Fez porque quis. Fez porque quis. Tem tanta gente ingrata que você vai ajudar e depois vai dizer assim, ó. Eu não pedi. Então, até para você ajudar, você tem que orar a Deus, porque se você ajudar errado, meu irmão, tu bota um vento no teu barco. Jonas era o problema, mas era um navio que estava sofrendo. O problema era Jonas, mas o vendaval foi pro navio. Quem estava perdendo as cargas eram os marinheiros. E o vento só parou quando Jonas saiu. Não adianta, irmão, você querer ajudar quem Deus está apertando. Vai ser apertado junto. Não queira ter mais misericórdia do que Deus. Não queira ser mais bonzinho do que Deus, não, irmão. Cada um está passando, cada um tem a vida que merece. Cada um está passando o seu processo, a sua colheita. Então você ajuda quando Deus te direciona. Porque se você ajudar pessoas ingratas, aprenda uma coisa. Você vai gastar tempo, dinheiro, energia e no final não vai ter nenhum resultado. Nenhum. A pessoa ainda é arriscada a sair falando mal de você. Tu dá 30 dias de comida para um animal, passa 30 anos e ele não esquece. Tu dá 30 anos de comida para um ser humano, fica 30 dias sem dar e ele fala que você é ruim. As pessoas não são gratas. E quem não é grato tem prazo curto na vida e vai viver uma vida de sofrimento. Então seja grato, seja humilde. Vamos lá. Mais amantes do prazeres do que de Deus. Então existem pessoas que colocam o seu prazer acima do que o próprio amor que ele sente por Deus. Então vamos lá. O maior ataque dos dias atuais não é físico, é mental. Diga assim, ó, mente. Coloca a mão na tua cabeça, fala, aqui é o maior campo de batalha. Aqui é o maior campo de batalha. Diga assim, Senhor, blinda a minha mente. Senhor, blinda a minha mente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A salvação está onde? No coração? Não, a salvação está na mente.
Está na Bíblia, tá? Efésios capítulo 6. A armadura do Espírito. A espada e a palavra está na mão. E o escudo na mão. E a sandália do Evangelho nos pés. Coraça da justiça no peito. Mas o capacete da salvação está na mente. A Bíblia vai dizer, tenhais a mente de Cristo. A Bíblia vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar pela força do vosso entendimento. Tudo a Bíblia vai apontando para mente. Você tem que guardar a sua mente. Então vamos lá. Hoje muitas pessoas estão no culto, mas com a mente cansada. Está dentro do culto, mas não cultua. Está lá dentro, mas a mente está lá fora. Né? Oram, mas vivem distraída. Tem Bíblia, mas pouco tem intimidade. Né? Tem Bíblia, mas pouca intimidade. Vive conectado com pessoas, mas vive desconectado com Deus. A distração virou uma arma espiritual. O inimigo não precisa fazer alguém negar. Calma aí. O inimigo não precisa fazer alguém negar Jesus. Basta fazer a pessoa viver ocupada demais para buscá-lo. Olha que forte. De novo, gente. O inimigo não precisa fazer o inimigo não precisa fazer você negar Jesus. Basta ele fazer a pessoa viver ocupada demais para buscá-lo. Então as pessoas falam que estão sem tempo para buscar Deus. Como se Deus fosse resto, não prioridade. Quer dizer, eu estou sem tempo para buscar Deus, eu só tenho tempo para fazer outras coisas. E as outras coisas viraram para mim maior do que o meu Deus. Que loucura. E não consegue ver isso como uma verdade, uma veracidade. Então o diabo está fazendo o quê? Está ocupando você demais. Então você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar Deus. Quando você entender que eu só não estou buscando o mundo espiritual. O mundo espiritual é o tudo. É o pilar e a base de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que não está vivendo as demais coisas porque não está colocando o reino do céu em prioridade. Estão buscando as outras coisas como prioridade e acabam não vivendo, crescendo e rompendo. Vamos lá? Aí, ó, Lucas capítulo 10, do versículo 40 ao 42. Marta estava, né? Marta e Maria, as duas irmãs, e Lázaro. Só que quando fala de Marta e Maria, Marta estava trabalhando, ocupada, servindo. Mas Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Lição: nem toda ocupação significa intimidade com Deus. Olha que interessante. Enquanto Marta estava trabalhando, estava ocupada e servindo, achando que estava fazendo certo, Jesus olhou para Maria e falou: Maria escolheu a melhor parte. Eu entendo que o que Marta está fazendo é, de fato, considerável. Que ela está aqui trabalhando, ela está aqui ocupada, ela está servindo. Só que Maria entendeu, escolheu a melhor parte. Eu vou fazer isso tudo em um outro momento. O momento agora é sentar e aprender com Jesus. Não é todo dia que eu tenho essa oportunidade. Então tem gente que está tão ocupado que não consegue entender que a melhor parte é sentar e aprender com Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês pensassem: quanto tempo do dia vocês tiram para a busca espiritual? Teu corpo precisa de alimento, o teu espírito também. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, todos os dias, eu posso afirmar, todos os dias, eu escuto pregação, todos os dias eu oro, todos os dias eu leio a Bíblia, ou eu estou fazendo live, ou eu estou dentro do culto, todos os dias, porque senão eu fico fraco espiritualmente. E eu sinto até minha energia baixar. Você sabia? Quando eu não busco espiritualmente, eu sinto a minha energia baixar. Ou seja, eu fiz uma viagem uma vez para Cancún. Fui passear em Cancún, no México. E eu fui para ficar 7 dias. Quando eu estou muito imerso na igreja, eu fico muito problema, porque é muito crente problemático. Então o culto é a melhor parte. A melhor parte é o culto. Mas quando acaba o culto, tem muito problema. E é isso, e aquilo. E eu acabo também absorvendo o problema que não é meu, é dos outros, e vem para mim. E o que acontece? Eu falei, cara, eu quero viajar, eu quero férias. Fui para Cancún. Só que quando você também está fora do altar, quando foi no 3º dia, minha irmã já tinha conhecido aquilo tudo, eu já queria voltar para o Brasil, eu já estava com saudade da igreja. Eu já estava com saudade até dos fofoqueiros. Fala mal de mim, alguém, pelo amor de Deus, eu preciso... Mas porque você às vezes quer fugir disso, e quando você foge, você quer voltar para aquilo ali, você entende que faz parte da tua vida. E aí no 4º dia eu já estava me sentindo fraco. Eu fiquei 7 dias de passeio, e eu não fui culto, não entreguei revelação, Deus não me usou em cura, não sei o quê. Já estava entrando na minha mente aquele pensamento: será que Deus está me usando em revelação ainda, do jeito que me usa? Será que... Porque a constância, conforme Deus vai te usando todos os dias, isso vai crescendo. A repetição gera a perfeição. Conforme eu faço isso todo dia, isso cresce dentro de mim.
Mas quando eu fico dias sem fazer, parece que diminui, gera aquela, caramba, será que eu tô no mesmo nível? Será que eu recuei? Será que eu regredi? E aí vai sentindo aquele desespero, fala, quero ir embora, quero ir embora. Quantas das vezes eu já viajei e antecipei viagem? A maioria das vezes hoje eu viajo e não compro nem a passagem de volta, porque eu sou doido. Então, guarda isso. Tem que dar prioridade, sim, a buscar Deus espiritualmente. Se você não estiver buscando, você vai ver só. Primeiro sintoma de quem está se desviando, tem desviado dentro da igreja, gente. É você perder a vontade de orar, ler a Bíblia, você vai deixando de fazer as coisas e quando você vê, você está mais fora do que dentro. Então vamos lá. Então nem toda ocupação, se quiser anotar essa nota, nem toda ocupação significa intimidade com Deus. Ponto 2, nós já vamos terminar. Ponto 2, uma geração ansiosa. A ansiedade virou uma epidemia emocional. Isso é verdade, você pode ver, ó, gente. 10 anos atrás, fala a verdade para mim, 10, 15 anos atrás, você ouvia a palavra ansiedade e depressão? Você ouvia não, não se ouvia não, irmão. Era parada isolada, ninguém contava, ninguém falava. Você já viu na época seus avós falar assim, eu tô depressivo? Você já chegou em casa, teu avô tava com crise de ansiedade, tava depressivo. É uma epidemia, né? É uma epidemia que é desse século, é da nossa geração. Verdade. Então as pessoas hoje dormem cansadas, que eu falei, dormem cansadas, acordam cansadas, vivem preocupadas e não conseguem descansar a mente. A tua mente não para por um minuto. Tu deita pra dormir, tua mente fica assim, pá. Como eu posso fazer pra mudar minha vida? Como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro? O que eu vou fazer no meu relacionamento? Tua mente não para, tu é uma máquina. E se a tua mente não parar, meu irmão, vai dar colapso, vai dar Beyblade. E aí dá infarto. O teu emocional mexe com tudo. A maioria das doenças que vem pro nosso corpo são da nossa alma. Psicossomáticas. Então, você tem que ter um momento de meditação, de descanso. Ó, o problema. Muitos estão tentando resolver no psicológico aquilo que também é espiritual. Olha que forte. Vou falar de novo. Muitos estão tentando resolver no psicológico aquilo que também é espiritual. Lembre-se de uma coisa, eu só resolvo coisas espirituais de uma forma espiritual. Não tem como tratar, não tem como resolver do físico, da carne, com o espírito. E nem, se você for pegar uma arma para botar um demônio para correr, a bala, a munição não mata o diabo. Então não tem como resolver o espiritual com o físico. Ele só sai através da autoridade do nome de Jesus. Então tem problemas que são espirituais que você está passando. Sonhos repetitivos que estão te atacando. Tem gente que está com medo de dormir, está tendo pesadelos a todo momento. Acorda tremendo, acorda passando mal, com a pressão alta, coração bum, bum, bum. Por quê? Está tendo sonhos de ataque com demônios. Está sonhando com cobra, está sonhando com gente morrendo. Está sonhando com obra de feitiçaria, está sonhando que está vomitando, está sonhando que está sendo atacado. Acorda com paralisia do sono, como se alguém estivesse enforcando. Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 7, gente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha que interessante. Há 10 anos atrás a gente não ouvia falar sobre ansiedade. Mas a Bíblia, mais de 2000 anos atrás, que foi escrita, já falava sobre ansiedade. E já deixava um conselho pra gente. Não andeis, olha o que Paulo falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo, não bote ansiedade em nada. Em nada. Viva o processo. Viva o processo. Porque quem é ansioso nunca está contente, nunca está feliz. O solteiro, o adolescente quer crescer logo porque quer sair da casa dos pais. Aí fica adulto, tá ansioso agora e tá cheio de problema, que tá com saudade da casa dos pais. O solteiro quer casar logo. E tem casado que quer separar logo. É vários problemas que, se você for ver, em cada área da tua vida, tem problema. Você teve problema na tua fase de adolescente, você teve problema na tua fase de adulto, você teve problema na tua fase de namoro, de noivado, de casado. Você tem problema em todos os momentos. Então, o que você pode fazer para isso resolver? Parar de as pessoas... Irmão, tem pessoas que eu não sei se você conhece pessoas assim, que eles acreditam que só vão ser felizes no final do percurso. Quando eu me aposentar,
Aí se aposenta, tá doente, cheio de problema. Por quê? Eu não tenho que aprender a ser feliz no final do destino, mas durante o processo. A viagem começa no carro. A viagem começa no avião. A viagem começa quando eu saio de casa. Então eu posso fazer... Eu não viajo tanto, o que eu faço? Eu vou botando um filme no avião, se não tem televisão, eu boto um fonezinho no meu ouvido, vou escutando a música, eu vou curtindo o processo. Isso é pra vida. Se eu ficar preocupado com muita coisa, eu já passei vários problemas na minha vida, que me ensinaram, mas nenhum deles tirou a minha paz. Me deixou, porque não vale a pena se eu morrer. Só tem problema quem tá vivo, gente. Quem tá morto não tem problema. Só tem problema quem tá vivo. Então, se você tem problema, ele vai se resolver. Tua ansiedade, teu mal-estar, teu passar mal, vai resolver o problema? Então não deixa o diabo tirar a tua paz, se causa infarto. Um dos maiores motivos de infarto hoje em dia é o estresse. É o estresse. E o diabo está trabalhando o quê? Na tua mente, a maior batalha espiritual. Por quê? Porque está deixando estressado absurdamente. Então vamos lá. Não andeis ansioso por coisa alguma. Paulo ensina. O que Paulo nos ensina? Oração, súplica, gratidão e confiança. Olha que forte. Eu preciso orar. Paulo vai nos ensinar sobre súplica, sobre ser grato. Seja grato. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela minha família. Obrigado pela saúde. Obrigado até pelos problemas, até pelos meus inimigos, porque são eles que serão usados para me levar para o trono. Obrigado por Golias. Se eu não tivesse Golias, eu não estaria no trono. Obrigado pelos meus irmãos que me jogaram na cisterna. Porque se não fosse eles, eu não estaria no governo. Obrigado por tudo que acontece na minha vida. Porque aquilo que eu não entendo hoje, amanhã eu glorifico. Porque todas as coisas cooperam. Senti Deus aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eleva, sai. Às vezes tem empresário que está me ouvindo aqui hoje que agradece porque foi demitido. Porque quando ele foi demitido daquele trabalho, ele chorou e ficou triste, mas isso o motivou e deu uma ideia para que ele pudesse abrir empresa e hoje ele ganha mais dinheiro do que o patrão que demitiu ele. Aleluia! Ou seja, obrigado, Senhor, por momentos que eu passei na época e eu chorei por não entender. E para hoje eu viver isso. Aquela pessoa que me abandonou, eu achei que era o homem da minha vida. E depois que eu casei ou relacionei com outra pessoa, eu descobri que aquela pessoa me tratava tão mal, está infeliz no outro relacionamento, foi um livramento e hoje eu vivo a plenitude. Ou seja, aquilo que aconteceu, que ao meu ver foi mal e ruim, se resultou no melhor da minha vida. Eu confio na mão de Deus. Eu confio, eu tenho uma confiança. Os que confiam do Senhor são como os montes de Sião. Salmo 125. Que não se abalam, estou arrepiado. Que não se abalam, mas permanece para sempre no remanto como no revar. Irmão, eu confio ou não confio? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia. Se você tem confiança, então sorria. Viva a plenitude de Deus. Porque a minha vida está na mão de Deus. Tudo que está acontecendo, que ao meu ver parece ser ruim, eu sei que vai cooperar para algo muito bom. E quem não acredita, quem é imediatista, deixa falar. Deixa falar. Porque eles vão ver o resultado e vão ver o milagre, vão ver a vitória. Isso sempre aconteceu na minha vida. Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu faço, sempre falam. Depois eles se calam, porque ficou com vergonha. E aí eles têm que fazer tudo de novo. Se levantar com outra etapa, com outra fase. Uma vez o SBT falou mal de mim. Aí vem todo mundo se levantando, os que não gostam de mim, já aproveita essa munição e vem, vai acabar o ministério dele. Já era. E que não sei o que e tal. Sabe o que aconteceu? O tempo passou. E eu sofri calado. A música. O tempo passou e daqui a pouco eu estava onde? No SBT, no programa do Raul Gil, no programa da Patrícia Bravanel, no programa do Celso Portiolli. Deus me honrou. Aí Deus me usou por Nemia, Deus me usou lá na Patrícia Bravanel no palco. Deus abriu portas, as coisas aconteceram porque o mesmo lugar. E sabe o que aconteceu? As mesmas pessoas que falaram que o ministério acabou, estavam lá. Tô te assistindo na TV, cara. Sucesso, hein? Eu sabia que você ia conseguir, você merece. Porque as pessoas, elas vão torcer mais pra tua queda do que pro teu sucesso. Cala a boca deles com o teu resultado. Não adianta ficar se defendendo. Deixa eles pensar o que eles quiserem. Deixa falar o que quiser. Quem tem boca fala o que quer. O nosso resultado vai mostrar isso. Você entende o que eu estou falando? Então vamos lá. Vamos terminar aqui a live. O perigo da frieza espiritual. A pior queda não é quando alguém sai da igreja. É quando continua dentro
dela sem fogo. Não, isso é muito forte que eu falei. Vou falar de novo. A maior queda não é quando alguém sai da igreja. É quando ela continua dentro da igreja, só que sem fogo. Tem gente que está desviado dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está sem fogo. Sintomas de frieza espiritual. Não sente mais vontade de orar. Culto virou rotina. Você vai para o culto, você não consegue mais se entregar, você não consegue mais abrir seu coração. Perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade total. Não se arrepia como se arrepiava. Não chora como chorava. Não é tocado como era. Não evangeliza mais. Não fala mais de Jesus. Não consegue ganhar mais alma. Qualquer coisa tira da presença. Qualquer coisa. Você tá... Já viu quando alguém quer separar? Qualquer coisa é divórcio. O copo caiu. Quero me separar. Esqueceu de botar chover. Divórcio. Qualquer briga vira motivo de separação. É a mesma coisa quando alguém quer sair da presença de Deus, da igreja. Nós temos um noivo. Nós somos a igreja, somos noiva de Cristo. Então tem gente que toda qualquer coisa. O obreiro falou mal. Quero sair da igreja. Alguém diz o quê? Quero minha carteira. Quero ir embora. Qualquer coisa ele fala. Vou sair. Quando a pessoa começa a falar muito que vai sair, é porque ela já quer sair, porque a boca só fala e o coração está cheio. Vamos lá, ó. Apocalipse 2,4. Tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Discípulos superficiais não suportam tempos difíceis. Muita gente quer promessas, quer milagres, quer vitória. Muita gente quer promessa, milagre e vitória, mas não quer renúncia, disciplina e profundidade. Vou falar de novo. Muita gente quer promessa, milagre e vitória, mas não quer renúncia, disciplina e profundidade. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus fala sobre casa na areia e casa na rocha. O problema da casa na areia não aparece no sol, aparece na tempestade. O problema de muitos crentes aparece na pressão. Você entendeu? O problema da casa da areia não aparece no dia de sol, aparece na tempestade. Porque quando vem a tempestade, ela vai desmoronar. A casa que está na rocha sobrevive à tempestade, mas a casa é a mesma. O que mudou da casa é o local que foi construída. Tem muitos crentes que não aguentam a pressão. Você só vai saber quem é crente quando vir pressão. Tem muitos crentes que não aguentam a perseguição. Estão falando mal de mim, me desvio. Não olharam para mim, eu me desvio. Não me deram oportunidade, eu me desvio. Não, eu me desvio. Porque são pessoas que são criadas e construídas na areia e não na rocha. Vamos lá. Para terminar, como o discípulo pode se manter forte? Vida de oração. Quem não ora, enfraquece. Costuma orar, irmão. Tá no carro, tá orando. Tá buscando, tá orando. Então, ó, vida de oração. Palavra diariamente. Não sobreviva só de culto. Jejum. Jejum enfraquece a carne, fortalece o espírito. Comunhão. Crente isolado vira alvo fácil. Tenha comunhão, que eu falei de relacionamento. Vigilância emocional. Nem toda frieza é ataque espiritual, mas toda brecha emocional pode virar porta. Queria fazer uma pergunta aqui para vocês antes de terminar. Hoje em dia, o que mais te distrai espiritualmente hoje? O que está mais te distraindo espiritualmente? Segunda pergunta. Como saber se alguém está espiritualmente frio? As redes sociais têm te aproximado ou te afastado de Deus? O que fazer para você voltar ao seu primeiro amor? Qual é a área que você precisa mais de vigilância hoje? Queria fazer um desafio a vocês, ó. Orar 30 minutos por dia é o mínimo. Ler um capítulo do dia diariamente. Um capítulo, gente. Evangelizar pelo menos uma pessoa na semana. Termino com a frase dizendo: uma geração distraída nunca sustentará uma vida espiritual profunda. O maior perigo dos últimos dias não é a perseguição, é a distração. Forte, né? Gostaram do estudo? Muito. Alguém quer fazer uma pergunta sobre? Ou está bem esclarecido? Acho que sim. Acho que sim? Sim. Então vamos orar para terminar? Vamos. Então cuida Amém. da vida espiritual de vocês, viu? Amém. Dá prioridade à vida espiritual de vocês. Para vocês não viver frio e fraco. Vamos orar?
Pai, tiramos esse momento para alimentar o nosso espírito, Senhor. Aqui foi um momento onde nós priorizamos, ó Deus, a nossa vida espiritual. Por isso, aonde houver uma distração do diabo para tentar tocar na nossa vida, seja repreendida agora. Tudo aquilo que o inimigo tem usado de arma para nos distrair, para que não possamos chegar no local da bênção. Ó Deus, eu quero repreender agora o arco do forte. Eleva no revai a sé. Espírito de Deus nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, para que possamos viver, meu Deus, a plenitude da promessa. Tira toda a ansiedade do nosso coração, nos aquece, Senhor, acende, Senhor, a nossa espiritualidade, tira toda a frieza, Senhor, todo evangelho raso e nos leva a um nível de profundidade. Queremos andar, Senhor, mais um côvado na Tua presença e mergulhar no ribeiro como Ezequiel, para que Teu nome possa ser glorificado na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, que esse estudo possa ter alimentado a vida de pessoas e ter agregado na vida espiritual, para que cresçam, buscam e tenham direcionamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Graças a Deus. Ó, beijo, até domingo lá no New Brasileirão. Deus abençoe. Até domingo. Até domingo. E aí, pessoal do Instagram, gostou do ensino? Vou deixar a live salva para quem não assistiu do início, depois eu apago. Vou deixar salva para você rever a live, para quem pegou já o bonde andando. Pegar a live, foi muito bom o nosso estudo, foi muito bem detalhado, para você conseguir entender toda a explicação e que você possa viver essa plenitude da paz de Deus. Ó, beijão.